E a crise financeira chegou de uma vez por todas na 777. Estão vendendo absolutamente tudo, incluindo os times de futebol. No vídeo de hoje do canal da Nicola, te conto os impactos em relação ao Vasco. Bora falar também do Corinthians, que conseguiu quitar todos os salários em carteira dos atletas, incluindo Memphis Depay, apesar da preocupação relacionada ao patrocinador Master. Bora contar também que Rogério Ceni está pressionado, ameaçado no Bahia. Será que ele pode cair por lá? Falo para completar sobre o fracasso da bancada da bola nas eleições, sobre o Botafogo como o time com mais convocados para a seleção brasileira, incluindo todos os times do mundo. Tem também novidade super importante em relação aos name rights do São Paulo, as últimas no mercado, bastidores, finanças e uma curiosidade sobre o Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, uma das mais antigas parceiras do canal do Nicola. Na tela, jogos dessa segunda-feira, apesar da data FIFA, tem duas partidas na Série B super importantes. Vou de empate para Goiás e Santos e de vitória do Sport contra o Ceará. Já no Campeonato Argentino, várias partidas, separei duas. Atlético Tucumã e Tigre, vou de vitória do Tucumã. Tem também Defensa e Justiça e Rosário Central, vou de empate. Dá para você fazer a sua fezinha também na Libertadores da América Feminina. Para participar na aposta ganha, simples, link no comentário fixo. Clica, faz seu cadastro. Importantíssimo lembrar que você precisa se divertir com responsabilidade. Isso significa, primeiro, que você precisa ter mais de 18 anos de idade, depois que você não vai gastar um dinheiro que você não tem. A ideia é fazer uso recreativo. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Lucas Paquetá. O jogador da seleção brasileira participará de uma audiência na Federação de Futebol da Inglaterra em março do ano que vem, quando ele terá de dar explicações a respeito daqueles 4 jogos em que ele é investigado por conta de uma suposta participação em manipulação de apostas esportivas. Quero contar também que a vitória da seleção brasileira de futsal, que garantiu seu 8º título mundial contra a Argentina nesse domingo, deixou a Globo em situação bem legal. Liderança em média de 12 pontos. Só a título de comparação, essa audiência é o dobro que a Globo alcançou nos últimos 4 domingos no mesmo horário. Para completar o giro de notícias, queria contar que Cleison, ex-atacante do Corinthians, tem transformado o São Paulo numa vítima importante. Ele marcou pela 3ª vez nos últimos 4 jogos contra o Tricolor, na vitória do Cuiabá por 2-0 nesse sábado. No total são 5 gols e 3 assistências em 21 partidas, 11 vitórias, 5 empates e só 5 derrotas. A saideira do giro de notícias diz respeito a Cláudio Tencati. O técnico completa nesta segunda-feira 3 anos à frente do Criciúma, algo absolutamente incomum no futebol brasileiro e tanto tempo tem a ver com os resultados. Ele assume o Tigre na Série C, hoje o Criciúma é da Série A e com grandes chances de permanecer na elite nacional. Hora de falar sobre o Palmeiras com uma curiosidade que envolve o goleiro Everton. Início de temporada horroroso, o Campeonato Paulista dele foi dos piores. Atuação medonha contra o Corinthians, falhas contra a Portuguesa, não passava confiança. Tinha até torcedor do Palmeiras sugerindo a contratação de um outro goleiro. Nada como um tempo e o dia após o outro. Hoje o Everton é o recordista de defesas difíceis do Campeonato Brasileiro, apresenta vários números legais e acaba de ser convocado para a seleção brasileira no lugar do Alisson, goleiro que se machucou lá no Liverpool. Só para destacar alguns dos números da boa fase do Everton. Ele é aquele com mais defesas difíceis no segundo turno do Campeonato Brasileiro, foram 43. O goleiro do Palmeiras também é aquele que menos sofre gols por jogo, média de 0,44. É ainda aquele com mais bolas defendidas. 91% das bolas que vão ao gol são defendidas por ele. Só para completar os números do Everton na temporada, 52 jogos, 43 gols sofridos, conseguiu não levar gols em 22 dos 52 jogos. Que nota você dá para o momento do Everton? Ele mereceria vaga na seleção? Qual seria o seu convocado? Já uso o espaço para comentário para deixar registrada a sua opinião, beleza? Bora de informação importante no São Paulo, quero falar sobre os name rights do estádio São Paulino.
Você sabe que em janeiro desse ano, São Paulo e Mondelez fecharam um vínculo de 3 temporadas, prevendo pagamento de 25 milhões de reais por ano para que o Morumbi se tornasse Morumbis, numa associação ao Chocolate Bis. Pessoal do GE trouxe a informação de que o São Paulo, depois de 10 meses de parceria, ainda não discute a possibilidade de uma prorrogação do vínculo, até porque pretende esperar e aguardar pela possibilidade de acordo com a W Torre para rediscutir esse acordo com a Mondelez, imaginando que vai ser capaz de faturar mais dinheiro. Quero trazer alguns bastidores importantes depois de uma conversa com uma pessoa super importante dentro do tricolor. Primeira coisa, não se discute a possibilidade de renovação do contrato com a Mondelez, porque ainda restam 2 anos e 3 meses. A avaliação é de que há muita coisa a ser percorrida. O segundo ponto importante, esse acordo de naming rights com a Mondelez foi visto de maneira negativa pelo pessoal da W Torre, até porque a empresa que cogita fazer uma obra de até 800 milhões de reais para reformar o Morumbis depende, obviamente, de um name rights importante, para que ela possa utilizar essa grana para custear as obras, ou pelo menos parte das obras, basicamente como foi feito no estádio palmeirense. Vale a lembrança de que a W Torre foi quem, com a ajuda da AEG, conseguiu a venda dos name rights para a Allianz, por isso o estádio palmeirense se chama Allianz Parque. Foram 300 milhões de reais obtidos nessa operação. Então, a grande verdade é que a Mondelez e o Bis hoje são um problema, são um entrave para a negociação entre São Paulo e W Torre. Qualquer acordo de prorrogação desse vínculo tornaria ainda mais difícil um tema que segue bem complexo. Tenho contado para vocês que São Paulo e W Torre não conseguiram chegar a um acordo em relação às contrapartidas que o tricolor vai oferecer para que a empresa possa assumir as obras do estádio São Paulino, obras importantes de redução do gramado, criação de uma arquibancada térrea e aumento da capacidade do estádio tricolor. Morumbis passaria a ter 85 mil pessoas em dias de jogos e mais de 100 mil pessoas em dias de shows. Bora falar agora sobre o Botafogo. Você sabia que o líder do Campeonato Brasileiro é aquele com mais atletas convocados para a seleção nacional? Isso seria inimaginável alguns meses atrás, levando em consideração que os clubes europeus sempre têm mais convocados. É importante ser justo e lembrar que na convocação original do Dorival Júnior, quem liderava essa lista era o Real Madrid com 4 atletas convocados: Endrick, Rodrigo, Vinícius Júnior e Militão. Só que o Vinícius Júnior e o Militão se machucaram e acabaram sendo desconvocados. Dessa maneira, o Real Madrid passou a ter 2 jogadores convocados, assim como Manchester City, PSG e Arsenal. Só que o Botafogo, se fazendo valer de algumas lesões e de convocações de última hora, passou a ter 3 jogadores convocados. São eles o atacante Igor Jesus, o também atacante Luiz Henrique e o lateral esquerdo Alex Telles. Não é comum que jogadores que atuam no Brasil sejam convocados. Muito menos comum ainda é ter um clube brasileiro com mais atletas convocados do que todos os outros clubes do mundo. Só para completar essa curiosidade, o Palmeiras e o Flamengo também aparecem na lista de clubes que cederam jogadores, um atleta cada. O Palmeiras cedeu o Everton e o Flamengo cedeu o goleiro Gerson. Bora falar agora sobre o fracasso da bancada da bola, da bancada do esporte nas eleições que aconteceram nesse domingo em todo o Brasil. Com exceção de Léo Medeiros, ex-meia do Flamengo, que foi eleito prefeito da cidade de Recreio, em Minas Gerais, quase todos os outros foram uma grande negação. Cheguei a contar para vocês na manhã dessa segunda-feira que o Marcos Braz, o vice-presidente de futebol do Flamengo, teve menos de 1/4 de votos na comparação com a eleição de 2020 e não conseguiu se reeleger vereador no Rio de Janeiro. Mas ele não foi o único caso. Bebeto, super importante na história do futebol brasileiro, também fracassou em sua tentativa de virar vereador no Rio de Janeiro. Assim como Tandara, jogadora de vôlei que concorreu em São Paulo, ela está suspensa por doping, só pode voltar a jogar no ano que vem e tentou se eleger vereadora, conseguiu apenas 1.896 votos. Situação idêntica à da Kelly, ex-jogadora de basquete, tentou ser vereadora em São Paulo e só conseguiu 309 votos. Felipe Sertanejo, ex-lutador de UFC, tentou virar vereador também na capital paulista e conseguiu 14.607 votos, também não foi suficiente para a eleição. Roberto Gaúcho em Belo Horizonte, Cleiton e Fabiano Souza em Porto Alegre, Beijoca do Bahia e João Marcelo em Salvador, outras figuras ligadas ao futebol, fracassaram nas urnas. Uma das poucas exceções, Rodrigão, ex-jogador do vôlei, que concorreu como vice-prefeito em Praia Grande, ele acabou eleito
e terá direito a tomar posse a partir de janeiro do ano que vem. Bora falar agora sobre Rogério Ceni. É verdade que o técnico do Bahia corre risco de demissão no tricolor de aço? De fato, o momento não é dos melhores. 2 vitórias nos últimos 8 jogos, além dessas 2 vitórias, um empate e 5 derrotas. Dessas 5 derrotas, 3 para o Flamengo, mesmo em momento complicado do Fla. Rubro-negro, inclusive, eliminou o Bahia de Copa do Brasil. As outras 2 derrotas para Fortaleza e Red Bull Bragantino, derrota para o Fortaleza por 4-1. Além da sequência ruim de resultados e o risco de o Bahia não garantir vaga em Libertadores, há quem garanta que o Rogério Ceni acabou perdendo o vestiário ou a confiança com parte do elenco do Bahia. Chequei antes de gravar o vídeo com uma pessoa que conhece tudo dos bastidores do Bahia se existiria alguma chance de o Rogério Ceni ser demitido por agora. A afirmação é de que não, que de fato existe uma pressão mais externa do que interna, mas que o Grupo City não pensa em mexer com o técnico, pelo menos até o fim dessa temporada, quando será feita uma avaliação. Vale a lembrança de que o Rogério Ceni é hoje dono de um dos salários mais altos entre treinadores do futebol brasileiro, custo de R$1.200.000 por mês. E o resultado não tem sido dos mais adequados. Só para completar sobre o tricolor de aço, Lúcio, recentemente contratado pelo Bahia, foi convocado para defender a seleção uruguaia, viaja nessa segunda-feira, assim como Arias, que jogará pela seleção colombiana, Arias que está fora do próximo jogo do Bahia no Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. Hora de falar sobre o Corinthians, notícia importante. O Corinthians conseguiu quitar na última sexta-feira todos os salários em carteira dos atletas do time principal, incluindo Memphis Depay. Existia preocupação em relação a uma série de bloqueios feitos nas contas do Corinthians nos últimos dias por causa de empresários, dívidas que o Timão tem com empresários. As mais graves com o André Curi, que conseguiu uma série de bloqueios de muitos milhões de reais. E a pergunta que ficava era, será que o Corinthians vai conseguir honrar com seus compromissos? Especialmente quando o Memphis, dono do maior salário do elenco e também do futebol na América do Sul, R$2.900.000. O Corinthians conseguiu fazer a quitação dos salários em carteira até com antecipação. O combinado é sempre no 5º dia útil, que daria essa segunda-feira. Mas o Corinthians, na última sexta-feira, efetuou os pagamentos. Nessa segunda-feira, os funcionários também receberam seus vencimentos e o Corinthians assegura não ter mais nenhuma pendência com seu elenco. Só para completar, em relação a Esportes da Sorte, a patrocinadora master do Corinthians e responsável pelo pagamento de R$2.100.000. Dos 2.900 a que tem direito o Memphis Depay, a Esportes da Sorte também fez sua quitação normal. Então, ainda que tenha problemas para ser regularizada pelo governo, e esse limite de prazo termina na próxima sexta-feira, pelo menos em relação aos salários do Memphis, está tudo zerado, houve o pagamento normal. Se o Corinthians não conseguir, ou melhor, se a Esportes da Sorte não conseguir se legalizar, se adequar às regras do jogo do governo brasileiro, o contrato com o Corinthians vai ser rescindido, o Timão vai precisar buscar uma outra patrocinadora, que eu contei para vocês na manhã dessa segunda-feira, é de que já há uma casa de apostas brasileira disposta a assumir todos os vencimentos e detalhes do acordo que o Timão tem com a Esportes da Sorte. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Vasco da Gama, bastante afetado pela 777. A empresa norte-americana praticamente faliu. Tanto que a ACAP, seguradora que controla a 777, decidiu vender absolutamente tudo. Além dos clubes de futebol, estão vendendo jato, iate e tudo que pertencia à empresa norte-americana, que inclusive foi alvo de despejos de 2 endereços nos Estados Unidos por falta de pagamento de aluguel. Esses escritórios acabaram sendo fechados. Além dos times, a 777 está perdendo um jato avaliado em $20 milhões ou 109 milhões de reais, além de um iate, que é chamado de 777 e que tem um valor estimado de 10 milhões de reais. Os clubes, porém, vivem uma dificuldade maior para a venda. Tudo porque há um processo movido por um fundo inglês chamado Leadenhall. Esse fundo entrou com uma liminar na justiça americana, tentando impedir a venda desses clubes com medo de que exista um calote da 777. Hoje a ACAP, que é quem controla a 777, é responsável pelo Red Star, que é time da França, o Genoa, time da Itália, o Standard Liège da Bélgica, o Hertha Berlim da Alemanha, além do Melbourne Victory da Austrália e o Sevilha. Embora com o Sevilha a 777 tenha ações minoritárias, não seja nada muito importante.
O Red Star da França é aquele com negociações mais próximas da conclusão. Em relação a Vasco, Genoa, Standard Liège, Hertha Berlim, Bernburg, tudo na estaca zero, situação bastante delicada. Só para completar a respeito dessa história, a ACAP solicitou no mês de maio 40 milhões de dólares de empréstimo junto ao dono do Chelsea. Essa grana serviria para que os clubes não precisassem fechar suas portas. O problema é que os juros oferecido em troca desse empréstimo é de 46%. E a saideira em relação a esse assunto, a 777 foi despejada dos escritórios em Miami e Newport Beach por falta de pagamento. O que você acha de tudo que eu contei? Não esquece de usar o espaço para comentário, deixa também seu like, se inscreve no canal e volta aqui no canal às 7 da noite. Tem live do Nicola, você pergunta, eu respondo. O que eu não souber, estarei com o WhatsApp aberto para repassar para as minhas fontes. Combinado? Abração, tchau!